Olá, meus amigos e minhas amigas, paz e bem. Nós que estamos estudando então o livro do Apocalipse de João. E hoje nós já estamos então no encontro 23 do nosso estudo, né? 23. E nós já estamos no quarto bloco e estamos estudando sobre o julgamento de Deus. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 13, que vai falar das duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A primeira besta, que é o capítulo 13, de 1 a 10, então vai contar essa historinha. Então, antes da gente continuar aqui, queria pedir para vocês compartilha esse vídeo com todo mundo, manda para quem mais você puder e peça para o pessoal se inscrever no nosso canal. Não paga nada, só clica lá e se inscrever, fica inscrito no canal, vai ajudar só na evangelização. O grande objetivo aqui é evangelizar. Aqui não é para ganhar dinheiro, não é para nada, mas para a gente resolver o problema dessa terra. Nós estamos vivendo uma pandemia, muita pobreza, muita gente passando necessidade. O Covid matou quase 600 mil pessoas, ainda continua matando. E vamos pedir para esse Deus da vida. Como é que a gente pode fazer para resolver tudo isso? Lendo a Bíblia, participando das nossas celebrações. Quem é evangélico vai lá no culto, se reúne com Deus para orar, ora na sua casa. E nós estamos no meio da Bíblia, né? No meio de setembro. Então também coloca lá a Bíblia no lugar de destaque, mas é para ler, não é só para ficar vendo a Bíblia, não. Faça tudo isso aí. Manda, peça para o pessoal se inscrever lá no canal. Partilha com quem você quiser. Muito bem. Então, a besta que sobe do mar. É o capítulo 13, de 1 a 10 hoje. Pode saber, abre a Bíblia aí no capítulo 13, de 1 a 10. O sistema que governa o mundo. Toda a vida o mundo foi governado assim. Aqueles que mandam, aqueles que pagam e aqueles que interpretam a Bíblia. E por outro lado são aqueles que trabalham lá, trabalham escravo, aqueles que são trabalhadores ganhando um salário muito baixo, e são aqueles que obedecem e já recebem a interpretação da palavra de Deus. Então nós vamos ouvir a palavra de Deus que dificulta a nossa vida. Introdução ao texto aqui. Usando a imagem de uma besta, João descreve o poder ateu que controla o mundo. Tiraniza os povos. Esta besta manipula a religião e se faz passar por Deus. Ela imita Jesus, o Cordeiro, pois tem ferida de morte e sobrevive. Hoje, esse mesmo poder, para ganhar as eleições, manipula a religião, faz obras faraônicas, visita a igreja e deixa-se fotografar com padres, bispos. Vamos conversar sobre isso para nós entender o que tudo isso significa na nossa vida? Aí fica algumas perguntas na nossa cabeça, enquanto nós vamos ouvir o texto, né? Assim, quem é que hoje controla o mundo? Como consegue e mantém o controle? Como está sendo o exercício do poder na comunidade, na família, na sociedade e na igreja? Todo mundo tem poder. Como você exerce o seu? Aí que está o negócio, né? A gente fala do poder dos outros, mas eu também tenho poder. Você também tem poder. Como você está exercendo? Os discípulos, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos, estava discutindo pelo caminho, né? Capítulo 9, versículo 30 até o 37. E quando chegou lá, Jesus parou e falou para eles: o que vocês vêm discutindo pelo caminho? E eles não responderam nada.
porque eles estavam discutindo quem que queria ser o maior no reino de Deus. Aí Jesus disse assim, olha, ele fala assim, o Filho do Homem está indo para Jerusalém, mas lá ele vai ser torturado, vai ser judiado, vai ser preso e vai ser pregado numa cruz e vai sofrer muito, mas ele vai ressuscitar. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então é agora, todo mundo tem poder, né? Então, por que que todo mundo tem poder e agora como que a gente mantém o nosso poder? Vamos dizer assim, né? Então já vamos direto ao texto, então. Vamos ler o texto, então, para nós entender direitinho aqui o Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 10. E vi uma besta subindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Havia nos chifres 10 diademas, e nome blasfemos nas cabeças. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés era como de urso, e a boca era como de leão. O dragão entregou para a besta todo o seu poder, seus tronos e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia estar com uma ferida mortal, mas essa ferida foi curada. A terra inteira ficou maravilhada e foi atrás da besta. E todos adoraram o dragão por ter dado autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode fazer guerra contra ela? A besta recebeu uma boca para dizer coisas arrogantes e blasfemas, e autoridade para agir durante 42 meses. Então a besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Eram blasfemos contra os nomes da morada de Deus e contra os habitantes do céu. Ela teve a permissão de fazer guerra contra o santo e vencê-lo. Recebeu também autoridade sobre as tribos, povos, línguas e nações. Então os habitantes todos da terra, aqueles que não têm o próprio nome escrito, desde a criação do mundo, no livro da vida, adoraram a besta. E se alguém tem ouvido, que ouça. E se alguém deve ir para a prisão, vai mesmo para a prisão. E se alguém está para ser morto pela espada, será morto pela espada. Aqui se fundamenta a perseverança da fé dos santos. Olha que interessante aqui, pessoal. Então, João, né, lá no capítulo 12, ele foi elevado para o mundo lá de cima. E lá de cima ele contemplou a vitória de Jesus sobre o dragão. Aqui no capítulo 13, né, também já, ele desce para o mundo cá de baixo e mostra como o conflito do mundo lá de cima se manifesta no conflito entre o Império Romano e as comunidades. Quando a gente está falando de dragão, a gente já conversou lá sobre a mulher e o dragão. Né? O dragão é o poder do mal. Você já sabe disso, né? O dragão é o poder do mal. E a mulher é o poder do bem. Então, a nossa vida, desde o dia que a gente nasce, até o dia que Deus leva nós vivemos num conflito entre o bem e o mal, né? Outro exemplo interessante, né? Que o mundo cá de baixo, aqui de baixo, como dividido em dois campos de luta, estou falando, né? De um lado o dragão, do outro lado
que é o império, né? E do outro lado as comunidades, que são as igrejas, né? Assim, ele faz prever o resultado da vitória de Jesus sobre o mundo de cima e se manifestará na vitória do Cordeiro sobre o império. O Apocalipse ele usa essa linguagem, sabe? Ele usa a linguagem, o mundo de cima e o mundo de baixo. O mundo de cima é o céu e o mundo de baixo é a terra. Então, o conflito está aqui, né? Na terra, no meio de nós, né? E aqui, no capítulo 13, diz que o povo todo, que não tinha a marca de Deus, olha lá, presta bem atenção, olha lá, no versículo 8, olha lá. Então, os habitantes todos da terra, aqueles que não têm o próprio nome escrito, desde a criação do mundo, no livro da vida, adoraram a besta. Você e eu não vamos deixar de perder esse nome escrito no livro da vida. Quem não tem o nome escrito no livro da vida, quer dizer, não tem Deus, não tem Jesus, esses e essas vão adorar o dragão. O que é o dragão? É o poder, é a ganância, é o consumismo, é o dinheiro, é a droga, quer ser poderoso, quer ser poderosa, é a violência, maltrata a mulher, maltrata o marido, o mal está aqui. Mas não foi isso que Jesus ensinou para nós, né? Jesus ensinou para nós o bem. Nós temos que viver fazendo o bem. O dragão, ele é a antiga serpente que se encarna no Império Romano, fala aqui, né? Aqui é descrito sob a figura de duas bestas. A primeira besta do mar e a segunda besta da terra. Ambas estão a serviço do dragão. Esta maneira de apresentar o império é o império dos medos, dos babilônios, dos persas, dos gregos, sob forma de 4 animais terríveis. Está lá em Daniel, capítulo 7, versículo de 2 a 8, vocês pegam lá. São reino animalesco, quer dizer, reino animal. Eles desumanizam a vida. E João apresenta mais um reino animalesco. Agora é, então, o Império Romano, simbolizado como se fosse duas bestas. Mudam as bestas ao longo da história, mas o dragão, o diabo, é sempre o mesmo. Então é interessante, né? E aqui no versículo 1 e 2, olha lá, vai dizer assim que a besta, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ele quer mostrar que é poderoso, né? Então, a descrição da besta que recebe o poder do dragão. O 3 e o 4, a besta é descrita como uma caricatura de cordeiro. O que significa isso, né? Olha lá, ele aparece como a cabeça ferida, mas foi sarado. Porque Jesus que sofreu ferimento da cabeça, coroa de espinho, né? E Jesus é chamado o Cordeiro. O versículo de 5 a 8 vai dizer os efeitos das ações da besta sobre a humanidade. Todo mundo adora, todo mundo aplaude a besta, né? E o 9 e 10, mensagem de esperança para as comunidades. Então, pessoal, o livro do Apocalipse, nós estamos estudando, já estamos então no 23 encontros. Vai até o 37, falta 14 ainda, né? Faz 2 vezes por mês, né? Que é a primeira quarta-feira e a terceira quarta-feira. E a gente grava esse vídeo também aqui, que está aí no YouTube, né? E também é um vídeo para vocês acompanhar e ler o texto e tudo mais. A quem não está no grupo. Quem está no grupo é ao vivo, tá? É live. Aí só vocês entrar lá no grupo do Apocalipse e localizar lá e entrar. Quem não está no grupo de WhatsApp e quiser participar também, só mandar um WhatsApp para mim, né?
Eu já coloco sempre meu número aqui. E aí eu coloco vocês, mando para vocês lá então o link para vocês participar. Muito bem. Então, estamos no fim do século I da nossa era, que é o primeiro século, é o 100 anos da era cristã, né? Muitos anos antes, em torno do ano 55, Paulo tinha escrito aos romanos: submeta às autoridades constituídas, né? Pois não há autoridade que não venha de Deus. Está lá no Romanos, no capítulo 13, de 1 a 3. O Pedro escreve também na sua primeira carta, no capítulo 2, de 13 a 14, ele fala também que devemos obedecer às autoridades. Mas agora o negócio mudou. Agora, nós estamos quase 45 anos depois de Paulo, né? Não tem mais como obedecer às autoridades. Agora, aquelas mesmas autoridades constituídas estão perseguindo as comunidades. Ela usa a religião, usa o meio de dominação, de exploração e faz a cabeça de todo mundo. E agora o imperador está exigindo até culto para ele. Quando ele passar, tem que ajoelhar e dizer: Ave-me César, amor. Peraí. Nós devemos só abaixar a cabeça para Deus, para Jesus, não para o imperador. É isso que o João está fazendo. Então, a autoridade aqui não vem de Deus de jeito nenhum. Essa autoridade aqui, com certeza, ela vem do diabo, do que diz aí ela. É o demônio, é a serpente, né? É o diabo, o Satanás e a serpente. Aqueles que estão escravizando todo mundo. Muito bem. Foi um longo processo de discernimento. Eles deveriam, né? Agora, o que vamos fazer? Né? Acho que deve ter tido um debate muito grande aí na comunidade, né? E agora? Devemos obedecer o império? Mas como obedecer o império? Se o império está matando, se o império está destruindo, se o império está roubando, não. Nós devemos resistir, porque o próprio Jesus não aceitou o poder do império. Ele andou na contramão da sociedade. Né? Olha lá, ele nasceu pobre, viveu pobre e foi assassinado numa cruz. Por quê? Porque ele falou assim: olha, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Porque dele é o reino do céu. E lá na 8ª bem-aventurança, diz assim: felizes são vocês que estão perseguidos por causa da justiça, porque de vocês é o reino de Deus. Então veja bem. Então o pessoal está muito perseguido. Então, por causa da justiça, muita gente está morrendo. Então, pessoal, não dá mais para seguir. O império, como ele diz aqui, que é animalesco, ele é a encarnação do poder do mal. Apesar de todos os cristãos daquele tempo ser apenas um grupo bem pequeno, dentro daquele imenso império, João não tem medo de mostrar a sua dimensão política da fé, mesmo correndo risco de vida. Ser cristão era e continua sendo uma opção política. Dos cristãos que diziam: eles estão subvertendo o mundo inteiro. Se você olhar lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, e o capítulo 16 também, versículo 20, conta uma historinha de Paulo, né, e Silas. Diz: olha, eles estão subvertendo o mundo inteiro. Então o pessoal da cidade queria matar eles.
Eles tiveram que fugir à noite. Por que estavam subvertendo? Eles estavam dizendo que agora tinha um outro rei. E o nome dele era Jesus. Só você ler lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. Quer dizer, os cristãos não estavam mais aceitando esse poder do império. Então, quer dizer, é um grande sofrimento que o povo estava passando. E se o povo está passando um grande sofrimento, está na hora de acordar, né? Não aceitar esse poder do império que está sempre nos oprimindo. Aí no versículo 10 diz assim, olha, se alguém deve ir para a prisão, vai mesmo para a prisão. Se alguém está para ser morto pela espada, será morto pela espada. O que significa isso aqui? Olha, se a gente voltar um pouquinho para trás a nossa cabeça, para quem já conhece um pouquinho da história do Brasil, né, temos a lembrança ainda muito viva da época da ditadura militar, que foi em 1964 até 1985. Foi 21 anos, né? Que os militares na América Latina, também no Brasil, a ditadura foi. Muitas pessoas morreram, outras tiveram que fugir para continuar vivendo. Todos esses grupos de exilados resistiram, cada um de sua forma. E continuam resistindo até hoje. Sejam eles exilados de longe de sua pátria ou que estejam numa situação de exílio em sua própria terra. Exilado pela fome, é a resistência de hoje, 20 milhões. Sem casa ou morando em palafitas, 39 milhões. Desempregado, 15 milhões. Moradores de rua e mulher marginalizada, etc. Então, muita gente exilada hoje, né? Muita gente sofrendo por causa do poder do dragão. Enquanto alguém ganha 1 milhão, ganha 20 milhões ou 30 milhões num ano com o agronegócio, tem 19 milhões com fome. Muita gente correndo no açougue, lá em Mato Grosso, passou esse dia na televisão, lá em Cuiabá, para pegar osso que o pessoal joga fora. Quando aquele osso chega lá, você vai morder naquela carninha do osso porque está com fome. Sendo que o Mato Grosso é o estado que tem o maior rebanho bovino, né, do Brasil. A experiência do exílio na Bíblia nos anima e nos encoraja para continuar buscando criativamente alternativas, né, e de promoção da vida num contexto em que a força da morte parece vencer. Um provérbio resume bem o nosso sonho, nossa utopia. Os poderosos podem cortar as flores, mas nunca poderão impedir a chegada da primavera. Muito bem, então, meus irmãos, vamos ficando por aqui com esse encontro, então, para não cansar muito. Leiam a Bíblia. Se vocês quiserem receber esse texto também que eu tenho aqui no computador, eu mando para vocês. Só vocês mandar um WhatsApp para mim, mas tem que identificar da onde que você é, qual a comunidade que você é, o seu nome. Meu zap é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6. Manda um zap para mim, pede o material, eu encaminho para vocês o seu zap e passo o vídeo para todo mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos acompanhe e que o Senhor sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.